Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 18 do livro de Isaías. Isaías e o seu quinto oráculo contra a Etiópia e contra o Egito. Estamos vendo, assim, todos os dias aqui, esse maravilhoso livro de Isaías, que é considerado mesmo o Novo Testamento do Antigo Testamento, até pelo número de capítulos que ele tem, que corresponde ao mesmo número de livros que a Bíblia tem, são 66. E ambos daria para fazer a separação em duas partes, 37 e 29, que correspondem ao Velho, ao Antigo e ao Novo Testamento. Estamos nos baseando nos comentários e referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazermos as nossas reflexões. Nós estamos na terceira parte de 4 que nós dividimos o livro de Isaías, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Lembramos que Isaías tinha como propósito principal incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e também os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Isaías profetizou há mais de 2.700 anos e como esse livro é atualíssimo. Isso nos revela que a palavra está para se cumprir, Jesus está voltando. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação, de busca ao Deus que se deixa achar, de adoração a Deus que nos criou, que nos formou e que veio e que voltará. Nós começamos essas nossas reflexões em 2016 e iremos até 2019. Então abra aí a sua Bíblia agora no capítulo de número 18. E antes de nos ouvir, faça uma leitura prévia para que você tenha entendimento do que estamos falando. A época corresponde mais ou menos ao período entre 740 e 686 a.C. E nessa sessão oráculos específicos acerca das nações, que começou lá no capítulo 13, ela vai até o capítulo 23 e estamos no capítulo 18. Elas são relativas às ações de Deus para com 10 nações específicas que desempenharam papéis importantes durante o período de julgamento assírio. Eles foram divididos também em 10 partes. Nós já vimos a Babilônia, que é a Assíria, nós já vimos a Filístia, nós já vimos também Moabe, nós já vimos também as palavras de profecia contra Damasco, a Etiópia e o Egito nós vamos começar hoje, e depois veremos Babilônia, Edom, Arábia, Jerusalém e Tiro. A Etiópia e o Egito. Estamos vendo o quinto oráculo de Isaías, agora contra a quinta nação das 10 mencionadas, nesse caso contra a Etiópia e contra o Egito, para mostrar as aflições que cairiam sobre elas. Por causa de um etíope chamado Shabacô, que assumiu o poder no Egito em 715 a.C., que a Etiópia e o Egito estão sendo contadas como uma nação. As profecias previam acontecimentos que tomariam lugar à medida que a Etiópia/Egito se envolvessem com os levantes internacionais, provocados pelo ataque assírio, incluindo a derrota do Egito pelo rei assírio Esar-Adom em 670 a.C. Nos 6 primeiros versos encontraremos o profeta declarando primeiramente um oráculo contra a Etiópia. Ai da terra, onde há o roçar de muitas asas de inseto. Verso 1. Pode ser terra de muitos insetos ou terra de muitos navios, como em algumas traduções antigas de Isaías. A Etiópia é uma região da Núbia, sul do Egito, moderno, que envia os seus mensageiros por mar em navios de papiro ou junco. O uso eficaz de navios leves e rápidos por parte dos núbios incitaria as nações a se rebelarem contra os assírios. Ironicamente, o profeta pediu aos mensageiros velozes que fossem correndo entregar a mensagem dos versos 3 ao 6 aos etíopes.
ou seja, ao povo de elevada estatura e de pele lisa, não tinham o costume de usar barba. Terrível desde esse povo, terrível desde o seu princípio, e cuja nação, cuja terra os rios dividem, era forte e esmagadora, essa gente de pele lisa. Os habitantes do mundo, do verso 3, eram os destinatários do oráculo. Capítulo 18, de 1 a 7. Ou seja, entre todas as nações que estavam destinadas a sentir a ira de Deus por meio do ataque assírio, elas observariam o que o Senhor faria à Etiópia e ao Egito. No verso 4, o Senhor estaria ali olhando da sua morada, estaria ali calmo, observando pacientemente as atividades da Etiópia e do Egito por um momento antes de reagir. Nos versos 5 a 6, vemos que há duas imagens de julgamento de Deus por meio dos ataques assírios à Etiópia e ao Egito. A poda das vinhas antes da colheita, verso 5, uma carcaça da qual os animais se alimentariam, verso 6. Como indicam outras profecias, nesse contexto, o julgamento de Deus por meio dos assírios contra os etíopes e os egípcios terminaria levando a uma época durante a qual alguns deles se submeteriam ao Deus de Israel. Por conta dessa submissão é que seria levado, naquele tempo, um presente ao Senhor dos Exércitos. Mateus 2, de 1 a 2. Por esse povo de elevada estatura e de pele lisa. Eles não tinham costume, como já repetimos, de fazer barba. E era terrível desde o seu princípio, cuja nação, cujas terras e rios dividem, era forte e esmagadora, conforme já falamos no verso 2. Estar na presença de Deus de forma acessível, sem rituais ou burocracias, ou mesmo intermediários, era algo impensável e impraticável até que Cristo veio e rasgou o de cima a baixo o véu da separação, que fazia separação entre Deus e os homens, que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A acessível presença especial estava no Templo de Jerusalém. Essa predição foi cumprida, em parte, quando os gentios foram incluídos entre os que retornaram em 539, 538 a.C., mas encontraria a realização final em Cristo, que fez com que um grande número de gentios entrasse para o reino de Deus. O capítulo 18 começa assim: ai da terra, que ensobreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Ele só tem 7 versículos, e o versículo 7 diz que naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Todos nós hoje, época presente, independente das nossas crenças, temos acesso ao trono da graça, a fim de alcançarmos mais graça em tempo oportuno. Temos acesso livre a Deus, Pai, por meio do seu único Filho, que nos amou e nos deu. Por causa dos nossos pecados, ele nos deu. Todos nós agora temos acesso ao tabernáculo, no Santo dos Santos, e podemos fazer livremente nossas orações. Lembram de Hebreus 10, 19 até 23? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Retenhamos firme, verso 23, a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 19. Israel, Egito e Assíria, juntas, no futuro, compartilhando das promessas patriarcais.
Fique com Deus, curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar esse texto na forma escrita. Também conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nossa loja física no centro de Taguatinga. Servimos todo o Brasil com nossa literatura e material. A que está na internet é grátis, mas a que é impressa e forma um e-book, essa é paga. Acesse também às 8h30 o Momento Missionário, com a Palavra da Verdade, onde nós iremos ouvir uma palavra todos os dias e em seguida faremos oração. De 8h30 às 9h, fique conosco todos os dias. radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.